O encontro inesperado. O sol ainda estava nascendo quando ele terminava de varrer a calçada em frente ao prédio espelhado da grande empresa. O uniforme laranja refletia na fachada moderna, contrastando com os ternos elegantes que começavam a entrar no local. Ela desceu do carro falando ao telefone apressada, salto alto marcando o ritmo firme no chão. Empresária respeitada, dona de uma das maiores empresas da cidade, vivia com a agenda lotada e a mente sempre ocupada. De repente, uma rajada de vento forte espalhou os documentos que ela carregava. Planilhas, contratos e papéis importantes voaram pela calçada recém-limpa. Ele, sem pensar duas vezes, largou a vassoura e correu atrás das folhas, segurando uma antes que caísse na sarjeta. Com cuidado, recolheu cada papel como se fosse algo precioso. Ela desligou o telefone surpresa. "Muito obrigada", disse ainda sem fôlego. Ele entregou os papéis organizados com um sorriso simples e sincero. "Não podia deixar sujar de novo, né?" respondeu meio envergonhado. Por alguns segundos, os olhares se cruzaram. Não era apenas gratidão. Havia algo diferente ali. Um silêncio que falava mais que palavras. Os funcionários que passavam estranharam a cena. A empresária importante conversando com o gari. Mas, naquele instante, nenhum dos dois percebeu os olhares ao redor. Ali naquela calçada comum, começava uma história nada comum. O gesto simples. Depois de entregar os papéis, ele percebeu que uma das folhas estava amassada e levemente molhada na ponta. Com cuidado. Passou a mão no uniforme para secar os dedos antes de ajeitar o documento. Ela observava cada movimento. Ele tirou do bolso um pequeno caderno velho, onde anotava os horários do trabalho, e usou como apoio para organizar os papéis na ordem correta. "Acho que esse aqui é o contrato principal." Estava na frente, disse ele atento aos detalhes. Ela arregalou os olhos. Era realmente o documento mais importante da reunião que teria em poucos minutos. Mas o gesto que mais a tocou não foi juntar os papéis. Foi quando ele percebeu que o salto dela havia prendido em uma pequena rachadura da calçada. Sem tocar nela, ele puxou discretamente a vassoura e ajeitou o local, para que ela pudesse sair sem tropeçar. "Pronto. Agora não corre risco de cair", falou com simplicidade. Ninguém nunca tinha feito algo tão pequeno, e ao mesmo tempo tão cuidadoso por ela. Acostumada a reuniões milionárias e decisões gigantescas, ela percebeu que aquele homem, com mãos marcadas pelo trabalho duro, tinha algo que dinheiro nenhum comprava: atenção verdadeira. Ela sorriu de um jeito diferente e, pela primeira vez em muito tempo, entrou no prédio pensando em alguém que não era negócios. O olhar diferente. Ela já tinha dado alguns passos em direção à porta de vidro da empresa quando algo a fez parar. Não foi o vento. Não foi o telefone vibrando novamente. Foi a sensação estranha de que precisava olhar para trás. Ele já estava voltando ao trabalho, empurrando o carrinho de limpeza como se nada tivesse acontecido. Cabeça baixa, concentrado, varrendo com o mesmo cuidado de antes. Mas havia algo diferente agora. Ela o observou por alguns segundos em silêncio. Não era a aparência. Não era a roupa simples nem o uniforme laranja já desgastado pelo sol. Era o jeito. O jeito que ele não tentou impressionar. O jeito que não ficou olhando demais. O jeito que ajudou e voltou para sua rotina sem esperar nada em troca. Acostumada a homens que se aproximavam por interesse, elogios exagerados e segundas intenções, ela percebeu que aquele olhar que ele havia lançado não tinha ambição. Tinha respeito. Ele sentiu que estava sendo observado. Levantou os olhos devagar. E então aconteceu. Os olhares se encontraram novamente. Mas dessa vez foi diferente. Não foi apenas gratidão. Não foi apenas curiosidade. Foi reconhecimento. Ele viu nela não apenas uma empresária poderosa, mas uma mulher cansada, carregando peso nos ombros que não aparecia nas redes sociais nem nas capas de revistas. Ela viu nele não apenas um gari, mas um homem digno, firme, com uma serenidade que poucos executivos que ela conhecia possuíam. O tempo pareceu desacelerar. O barulho da rua ficou distante. Os carros, as conversas, o som da cidade, tudo perdeu a importância por alguns segundos. Ele sorriu de leve. Um sorriso quase imperceptível, como quem diz, vai dar tudo certo. Ela sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não era paixão imediata. Não era amor à primeira vista. Era algo mais profundo. Era a sensação de que, no meio da correria da vida, alguém a tinha enxergado de verdade. Sem cargo, sem dinheiro, sem status. Apenas ela. Ela respirou fundo, ajeitou a postura e entrou no prédio. Mas naquele dia, pela primeira vez, a reunião não era a coisa mais importante da sua manhã, porque do lado de fora, em uma calçada comum,
Um simples trabalhador tinha despertado algo extraordinário dentro dela. E ele continuou varrendo, mas com o coração diferente. O comentário maldoso. Ela entrou no prédio ainda sentindo aquele olhar diferente. Tentava manter a postura firme de sempre, mas algo dentro dela estava mais leve. Porém, o que era leve para ela virou assunto pesado para outros. Na recepção, 2 funcionárias cochichavam perto do balcão de mármore. Você viu isso? Vi a doutora conversando com o Gary. Um segurança, que também presenciou a cena, comentou em tom de deboche. Daqui a pouco ele está pedindo aumento direto para chefe. Eles riram. No elevador, o assunto já tinha crescido. Ela ficou tempo demais lá fora. Isso pega mal para a imagem da empresa. Empresária daquele nível dando conversa para um Gary? A palavra Gary foi dita com desprezo, como se fosse algo pequeno demais para estar perto dela. Enquanto isso, lá fora, ele continuava trabalhando, sem imaginar o tamanho da repercussão de um simples gesto de ajuda. Mas nem todos ficaram apenas nos cochichos. Um dos diretores, homem rígido e extremamente preocupado com status, chamou outro colega. Precisamos ter cuidado. A imprensa adora uma história dessas. Ainda mais se misturar romantização com diferença social. Você acha que é isso? Perguntou o outro. Não importa o que é. O que importa é como parece. No final da manhã, quando ela saiu da reunião, percebeu olhares diferentes. Alguns curiosos, outros julgadores. Uma secretária se aproximou cautelosa. Doutora, estão comentando que a senhora estava muito próxima do funcionário da limpeza. Ela parou. Funcionário da limpeza? Repetiu séria. Sim, o rapaz da rua. O tom era sutil, mas carregado de julgamento. Ela sentiu algo mudar dentro dela. Não era vergonha. Era indignação. Ele tem nome, respondeu firme. E me ajudou quando eu precisei. Isso se chama educação. A secretária abaixou os olhos, mas os comentários não pararam. Na hora do almoço, do lado de fora, 2 funcionários passaram perto dele. Tá famoso, hein? Cuidado para não se apaixonar pela patroa, disseram rindo. Ele não respondeu. Apenas continuou varrendo. Mas por dentro, sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia como o mundo funcionava. Sabia que havia lugares onde pessoas como ele não eram bem-vindas. Nem mesmo em conversas simples. Por alguns segundos, pensou que talvez tivesse ultrapassado um limite invisível. Talvez tivesse sido ousado demais ao sorrir. Talvez tivesse demorado demais ajudando. Mas então lembrou do olhar dela. Não havia desprezo ali. Não havia superioridade. Havia respeito. E isso fez com que ele erguesse a cabeça novamente. Dentro do prédio, ela também refletia. Acostumada a enfrentar concorrentes e crises milionárias, nunca imaginou que o maior desafio do dia seria defender algo tão simples quanto conversar com alguém. Ali começava o verdadeiro conflito. Não era entre eles. Era entre o amor nascente e o preconceito antigo. E o comentário maldoso tinha sido apenas o começo. A conversa rápida. O dia já estava quase no fim. O movimento na rua diminuía e o sol começava a se esconder entre os prédios altos, deixando o céu alaranjado. Ela saiu da empresa mais cedo do que de costume. Não tinha reunião, não tinha compromisso urgente, mas tinha um motivo. Ele estava encostado no carrinho de limpeza, organizando os materiais antes de encerrar o turno. Quando a viu se aproximando, sentiu o coração acelerar de um jeito estranho. Pensou que talvez fosse reclamar de algo, ou apenas passar direto, mas ela parou na frente dele. Oi, disse ela com um tom mais suave do que o habitual. Ele tirou o boné rapidamente por respeito. Boa tarde, senhora. Ela sorriu levemente. Senhora não. Pode me chamar pelo meu nome. Ele ficou sem jeito. Não estava acostumado com aquela proximidade. Eu prefiro manter o respeito. Ela percebeu a barreira invisível entre eles. Não de educação, mas de diferença social. Eu só queria agradecer de novo pelo que você fez hoje cedo, disse ela. Aqueles documentos eram muito importantes. Não foi nada demais. Respondeu ele. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Ela sabia que não era verdade. Muita gente teria ignorado. Por alguns segundos ficaram em silêncio. O barulho distante dos carros preenchia o espaço entre eles. Você trabalha aqui há muito tempo? Ela perguntou. Quase 5 anos. Ele respondeu com certo orgulho. Gosto de deixar tudo limpo antes do pessoal chegar. Parece que o dia começa melhor assim. Ela observou as mãos dele marcadas pelo esforço diário. Você sempre fala assim? Perguntou ela curiosa. Assim como? Como se o que você faz fosse importante. Ele deu um meio sorriso. E não é? A pergunta ficou no ar. Ela sentiu um leve impacto. Porque no fundo, sabia que muitas pessoas dentro da empresa jamais fariam aquela reflexão. É sim, ela respondeu com sinceridade. Muito importante.
O vento soprou novamente, mas dessa vez não levou papéis. Levou a formalidade. Ela estendeu a mão. Prazer, oficialmente. Ele hesitou por um segundo, preocupado se suas mãos estavam limpas o suficiente. Discretamente passou na calça do uniforme antes de apertar a mão dela. O toque foi rápido, mas foi diferente. Não foi como o aperto de mão frio das reuniões de negócios. Foi firme, verdadeiro. Ele soltou primeiro. Eu já vou encerrar por hoje, disse ele, tentando manter a compostura. A senhora, você deve ter compromissos. Ela quase riu da confusão dele. Nem todos os meus compromissos são reuniões. E pela primeira vez ela foi embora devagar. Ele ficou parado por alguns segundos, observando enquanto ela entrava no carro. Não foi uma conversa longa. Não teve declaração. Não teve promessa. Mas foi o suficiente para mudar o clima entre eles. Agora não era mais apenas gratidão. Era interesse. E ambos sabiam disso. O café improvisado. Na manhã seguinte, ele chegou ainda mais cedo que o normal. Não sabia explicar o motivo, mas queria que tudo estivesse impecável. Varreu cada canto da calçada com atenção redobrada. Organizou o carrinho. Conferiu os sacos de lixo. O coração, porém, estava inquieto. Por volta das 8h30, o carro dela estacionou. Ele tentou agir naturalmente. Cabeça baixa, vassoura na mão. Mas ela não entrou direto no prédio. Ficou parada por alguns segundos, como se estivesse criando coragem para algo simples, mas incomum para alguém na posição dela. Bom dia, disse ela se aproximando. Bom dia. Ele respondeu sentindo o tom dela diferente, mais leve. Ela segurava 2 copos de café. Eu percebi que você sempre está aqui antes de todo mundo. Então imaginei que talvez ainda não tivesse tomado café. Ele ficou surpreso. Ninguém nunca tinha pensado nele dessa forma. Ele era o primeiro a chegar. E o último a ser lembrado. A senhora não precisava... Ele começou a dizer. Eu sei, mas eu quis. Ela estendeu um dos copos. Ele hesitou por um segundo, olhando ao redor. Já imaginava os olhares que poderiam surgir. Mas havia algo no jeito dela que era sincero demais para ser recusado. Ele pegou o café. Obrigado. Ficaram lado a lado, encostados na fachada do prédio. A cena era simples. Uma empresária elegante, salto alto, roupa social impecável. E um gari de uniforme laranja, segurando um copo de café como se fosse algo precioso. Sempre foi seu sonho trabalhar aqui? Ela perguntou. Ele sorriu de leve. Meu sonho nunca foi o lugar. Foi o propósito. Eu precisava ajudar minha mãe. Então qualquer trabalho digno vira sonho quando você faz por quem ama. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E você? Ele arriscou perguntar. Sempre sonhou em ter essa empresa? Ela olhou para o prédio atrás deles. Eu sonhei em provar que era capaz. Fez uma pausa. Mas às vezes, depois que a gente prova, percebe que ainda está faltando alguma coisa. Ele a observou com atenção. Talvez não seja coisa, talvez seja pessoa. Ela virou o rosto para ele. A frase não foi dita com segundas intenções. Foi sincera, direta e profunda. Ela sentiu um calor subir pelo peito. O silêncio entre eles já não era desconfortável. Era confortável. Alguns funcionários começaram a chegar. Os olhares vieram junto, mas dessa vez ela não se importou. Eu gosto de café forte, ela comentou, tentando disfarçar o nervosismo. Ele deu um pequeno sorriso. Eu também. Mantém a gente acordado para a vida. Os copos foram esvaziando devagar, como se nenhum dos dois quisesse que aquele momento acabasse. Antes de entrar, ela disse: Amanhã eu trago de novo, se você quiser. Ele respondeu baixo, mas firme. Eu vou estar aqui. E ela sabia que não era só sobre o café. Histórias de vida. O café daquele dia não terminou na porta da empresa. Na manhã seguinte, ela chegou alguns minutos mais cedo. Ele já estava lá, como prometido. Dessa vez foi ele quem trouxe algo. 2 pães simples embrulhados em guardanapo. Não é de padaria chique, mas é quentinho, disse com um sorriso tímido. Ela aceitou. Sentaram-se no pequeno degrau lateral do prédio, longe da entrada principal. O movimento ainda era fraco. A cidade acordava devagar. Posso te fazer uma pergunta mais pessoal? Ela disse. Ele pensou por um segundo. Pode. Você nunca quis fazer outra coisa? Trabalhar em escritório? Estudar mais? Ele olhou para a rua antes de responder. Querendo eu quis. Quando era mais novo, sonhava em ser professor. Gostava de ensinar meus colegas quando alguém não entendia a matéria. Ela se surpreendeu. E por que não continuou? Ele respirou fundo. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Minha mãe já estava doente. Eu era o mais velho. Não tinha escolha. Trabalho apareceu. Eu agarrei. Ela sentiu o peso daquela história. Você abriu mão do seu sonho. Ele deu de ombros. Às vezes a gente não abre mão.
Só coloca na gaveta por um tempo. O jeito como ele falava não tinha revolta. Não tinha culpa, só maturidade. E sua mãe? Ela perguntou. Ela faz tratamento. Não é fácil. Mas ela diz que sente orgulho de mim. Ele sorriu. Para mim isso já vale tudo. Ela ficou em silêncio. Nunca tinha ouvido alguém falar com tanto orgulho de algo que o mundo insistia em diminuir. Ele olhou para ela com curiosidade. Agora posso perguntar? Ela assentiu. Você parece forte o tempo todo. Sempre segura, mas você é feliz? A pergunta foi direta demais. Ela demorou para responder. Eu conquistei tudo o que planejei. Empresa, reconhecimento, estabilidade. Fez uma pausa. Mas perdi muita coisa no caminho. Tipo, tempo, amigos, relacionamentos, minha família mora longe. Eu quase nunca tenho com quem dividir minhas vitórias. Ele a olhou com atenção. Então você também sacrificou sonhos. Ela deu um leve sorriso triste. Acho que sim. O barulho da rua começou a aumentar. Funcionários já se aproximavam. Mas naquele pequeno canto da calçada, dois mundos tão diferentes descobriram algo em comum. Ambos haviam lutado demais. Ambos tinham cicatrizes invisíveis. Engraçado, né? Ele comentou. O mundo acha que a gente é muito diferente. Ela olhou para ele. E somos? Ele pensou por um momento. Só na roupa. Ela riu de leve. Uma risada verdadeira. E naquele instante, a diferença social parecia menor do que a conexão que estava crescendo. Não era apenas interesse agora. Era admiração. E talvez, começo de algo muito maior. A empresária solitária. Naquela noite ela chegou em casa mais cedo do que o normal. O apartamento luxuoso no último andar, com vista para a cidade inteira, estava impecável, como sempre. Móveis modernos, iluminação suave, obras de arte nas paredes. Silêncio. Ela tirou os saltos e caminhou descalça pelo chão frio de mármore. O eco dos próprios passos era o único som. Colocou a bolsa sobre a mesa e passou os olhos pela sala enorme. Tão grande, tão bonita, tão vazia. Abriu a geladeira. Tudo organizado, tudo no lugar. Mas nada parecia ter sabor. Sentou-se no sofá e pegou o celular. Mensagens sobre contratos, reuniões, números, metas. Nenhuma mensagem perguntando como ela estava. Ela respirou fundo. Durante anos acreditou que o sucesso preencheria tudo. Trabalhou noites inteiras. Abriu mão de festas, relacionamentos, até mesmo de datas importantes com a família. Sempre dizia a si mesma, depois eu descanso. Depois eu vivo. Mas o depois nunca chegava. Naquela noite, pela primeira vez, ela percebeu o contraste. Pela manhã, sentada na calçada simples, tomando café com ele, ela tinha rido. De verdade. Sem protocolo. Sem máscara. Ali, naquele apartamento de luxo, ela era apenas uma mulher sozinha. Caminhou até a varanda. A cidade brilhava cheia de luzes. Lá embaixo, pessoas andavam apressadas, carros passavam, vidas acontecendo. Eu tenho tudo. Sussurrou para si mesma. Mas por que parece tão pouco? Lembrou da pergunta que ele fez. Você é feliz? A resposta que deu mais cedo parecia ensaiada. Agora, sozinha, ela sabia que não tinha sido totalmente sincera. Ela era forte, determinada, admirada, mas não era inteira. Pegou uma foto antiga da família. Os pais simples, sorriso aberto, mesa pequena, mas cheia de comida e risadas. Ela quase não visitava mais. O sucesso tinha custado caro. Sentou-se novamente, olhando para o nada. E então pensou nele. No jeito tranquilo, na forma como falava da mãe com orgulho. Na simplicidade que parecia leve, não pesada. Ele tinha pouco, mas parecia completo. Ela tinha muito e ainda buscava algo. Naquela noite, antes de dormir, fez algo que não fazia há anos. Desligou o celular. Deitou na cama grande demais para uma pessoa só e fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo não pensou em números. Pensou no café na calçada. Pensou no sorriso tímido. Pensou que talvez a felicidade não estivesse nos andares altos do prédio. Talvez estivesse lá embaixo, na calçada, onde alguém a enxergava não como empresária, mas como mulher. A primeira risada. Na manhã seguinte ela acordou diferente. Não foi o despertador que a levantou, foi a expectativa. Escolheu uma roupa elegante como sempre, mas dessa vez ficou alguns segundos a mais em frente ao espelho. Não para impressionar investidores, mas sem entender por que queria estar bem. Quando chegou à empresa, ele já estava lá. O sol batia de lado, iluminando a rua ainda tranquila. Ele varria distraído, cantarolando baixinho uma música antiga. Ela se aproximou devagar, segurando 2 cafés novamente. Você canta bem, disse ela, tentando parecer casual. Ele se assustou levemente. Não. Eu só faço barulho organizado. Ela riu. Barulho organizado? Cantar bem é outra coisa.
O que eu faço é só coragem mesmo. Ela entregou o café. Então continua tendo coragem. Ficaram ali, lado a lado outra vez. Um cachorro de rua passou correndo e, sem querer, puxou um dos sacos de lixo do carrinho. Ele foi atrás rapidamente, tentando segurar antes que espalhasse tudo, mas tropeçou na própria pressa. Não caiu feio, mas quase. Ela levou a mão à boca, preocupada. Você está bem? Ele levantou rápido, meio envergonhado. Tô sim, só queria impressionar o cachorro. Ela não conseguiu segurar. Riu, mas não foi uma risada discreta e controlada como nas reuniões sociais. Foi solta, alta, verdadeira. Ele ficou olhando, surpreso. Faz tempo que eu não ouço alguém rir assim, ele comentou. Ela ainda sorria. Faz tempo que eu não rio assim. O cachorro voltou. Sentou perto deles, como se fizesse parte da conversa. Ele pegou um pedaço do pão que tinha trazido e deu ao animal. Todo mundo merece café da manhã, disse ele. Ela observava cada gesto. Você sempre pensa nos outros antes de você, né? Ele deu de ombros. A vida já é difícil demais pra gente não facilitar quando pode. Ela ficou em silêncio por um momento. Lá dentro, ela apontou para o prédio. As pessoas vivem competindo o tempo todo. Aqui fora, parece que o mundo é mais simples. Ele olhou para ela com leveza. Talvez o mundo seja simples. A gente que complica. Ela sorriu novamente. O sol já subia mais alto. Funcionários começavam a chegar. Alguns diminuíam o passo ao ver a cena. Mas naquele momento nada importava. Não havia diferença de classe. Não havia julgamento. Não havia pressão. Havia apenas 2 cafés mornos, um cachorro satisfeito e uma risada que mudou o clima entre eles. E ali, no meio da simplicidade, nasceu algo ainda mais forte que admiração. Nasceu alegria compartilhada. E isso é perigoso para quem começa a se apaixonar. O preconceito aumenta. Aquela risada não passou despercebida. Do outro lado da rua, 2 funcionários que chegavam mais cedo diminuíram o passo ao ver a cena. A empresária da empresa, elegante e respeitada, tomando café na calçada com o gari, rindo. Isso já está passando dos limites, murmurou um deles. Dentro do prédio, o comentário se espalhou mais rápido do que qualquer notícia financeira. Na sala da diretoria, um dos sócios fechou a porta com expressão séria. Precisamos conversar sobre a postura dela. Postura? Perguntou o outro. A imagem da empresa está em jogo. Ela está se expondo demais com... Fez uma pausa. Com um funcionário da limpeza da rua. A palavra rua foi dita como se diminuísse o valor dele. Você acha que é só simpatia? Perguntou um terceiro. Não importa o que é. O mercado observa tudo. Enquanto isso, lá fora, ele começava a perceber algo diferente. Pessoas passavam por ele e, em vez do costumeiro olhar indiferente, agora havia julgamento. Tá subindo de vida, hein? Disse um funcionário em tom irônico ao passar. Ele fingiu não ouvir, mas ouviu. Doeu. Ela também começou a sentir o clima pesado. Na hora do almoço, sua secretária entrou na sala com expressão cautelosa. Doutora! Alguns diretores comentaram que talvez seja melhor manter certa distância. Ela levantou os olhos devagar. Distância de quem? Do rapaz da limpeza. Silêncio. Ela se levantou da cadeira. Ele tem nome. E não faz parte da minha empresa. Ele trabalha para a prefeitura e está fazendo o trabalho dele com dignidade. A secretária engoliu seco. Eles dizem que investidores podem interpretar mal. Ela respirou fundo. Investidores investem em números. Não na minha vida pessoal. Mas pela primeira vez, a situação deixou de ser apenas leve e bonita. Virou pressão. No fim da tarde, quando ela saiu para mais um café rápido com ele, percebeu que ele estava mais quieto. Está tudo bem? Ela perguntou. Ele hesitou. Eu ouvi umas coisas hoje. Ela já imaginava. Coisas como? Que eu devia saber meu lugar. Que esse tipo de conversa não é para mim. Ela sentiu a indignação crescer. E você acredita nisso? Ele olhou para o chão por um instante. Eu sei como o mundo funciona. Ela deu um passo mais perto. E eu sei como ele deveria funcionar. Os olhos dele se encontraram novamente. Agora não havia apenas leveza. Havia tensão, desafio. O que antes era apenas conexão agora começava a enfrentar resistência real. O preconceito não era silencioso mais. Estava ganhando voz. E o que eles sentiam começava a ser testado. Porque amar é bonito, mas enfrentar o mundo por esse amor é outra história. Ele pensa em se afastar. Naquela noite ele quase não dormiu. As palavras que ouviu durante o dia ecoavam na mente. Saiba seu lugar. Isso não é para você. Ela vai acabar se prejudicando. Ele estava acostumado com preconceito. Desde pequeno aprendeu que algumas portas simplesmente não se abriam para pessoas como ele. Mas agora era diferente. Não era apenas sobre ele. Era sobre ela.
Na manhã seguinte, chegou mais cedo que o habitual. Não para encontrá-la, mas para evitar. Terminou o serviço da frente do prédio rapidamente e foi deslocado para outra rua, do outro lado do quarteirão. Quando ela chegou, sentiu a ausência imediatamente. Olhou ao redor. Nada. Perguntou discretamente ao segurança. O rapaz que trabalha aqui na frente, você viu? Parece que pediu para trocar de setor hoje. Ela sentiu um aperto no peito. Horas depois, decidiu andar até a outra rua. E lá estava ele. Varredor na mão, cabeça baixa, postura mais distante. Ela se aproximou devagar. Você está me evitando? Ele continuou varrendo por alguns segundos antes de responder. Não, mas estava. Ela ficou na frente dele, impedindo que continuasse. Olha para mim. Ele levantou os olhos. E ela viu. Não era frieza. Era proteção. Eu ouvi o que estão dizendo. Ele falou finalmente. Não quero que você tenha problema por minha causa. Problema? Ela respondeu quase indignada. Você acha que conversar com você é um problema? Ele respirou fundo. Para mim não. Mas pro mundo? Talvez seja. Ela deu um passo mais perto. O mundo sempre vai achar alguma coisa para falar. Se não for isso, vai ser outra. Ele balançou a cabeça. Você construiu tudo isso com esforço. Eu não quero ser motivo de escândalo, de fofoca, de risco. A voz dele estava firme, mas os olhos denunciavam o conflito. Ele gostava dela, mas gostava o suficiente para pensar em ir embora. Você está tentando decidir por mim, ela disse, mais suave agora. Ele ficou em silêncio. Você acha que eu sou fraca? Que eu não sei lidar com comentários? Ele olhou para ela com sinceridade. Eu acho que você merece alguém que não complique sua vida. Ela sentiu o coração acelerar. E quem disse que você complica? O silêncio entre eles foi pesado. A rua movimentada parecia distante outra vez. Eu não sou do seu mundo, ele disse quase sussurrando. Ela respondeu sem hesitar. Então talvez seja a hora de eu conhecer o seu. Os olhos dele se encheram de emoção contida. Ele tinha medo, mas ela tinha decisão. E naquele momento ficou claro. O maior obstáculo não era o preconceito externo. Era o medo interno de acreditar que ele não era suficiente. E isso, ela não estava disposta a aceitar. O enfrentamento na diretoria. Naquela mesma tarde, ela tomou uma decisão. Não era do tipo que fugia de conflito. Se construiu uma empresa do zero, enfrentando concorrentes e crises financeiras. Não seria o preconceito disfarçado de imagem corporativa que a faria recuar. Ela entrou na sala de reuniões da diretoria com postura firme. Os 3 sócios já estavam lá. O clima era tenso. Precisamos conversar sobre sua exposição. Começou um deles, sem rodeios. Ela fechou a porta calmamente. Imagino que seja sobre o homem que trabalha na limpeza da rua. Um dos diretores ajeitou os óculos. Não é pessoal. É estratégico. Investidores observam comportamento. Manchetes podem surgir. Manchetes sobre o quê? Ela perguntou cruzando os braços. Sobre eu tratar alguém com respeito? Silêncio. A questão não é respeito, respondeu o outro. É proximidade. Ela respirou fundo. Então vamos deixar algo claro. Eu não devo explicações sobre com quem tomo café na calçada. Meu caráter não muda por causa da profissão de ninguém. Um deles insistiu. Você pode estar misturando emoções com liderança. Ela caminhou lentamente até a ponta da mesa. Liderança é exatamente isso. Dar exemplo. Se eu não consigo reconhecer dignidade fora dessa sala, então não mereço estar dentro dela. A frase caiu como um peso. Você está disposta a arriscar a reputação da empresa por causa disso? Perguntou o sócio mais rígido. Ela olhou diretamente nos olhos dele. A reputação da empresa é construída por valores. E meus valores não negociam humanidade. O silêncio que se formou foi diferente. Não era de oposição. Era de respeito forçado. Ela continuou. Se algum investidor deixar de acreditar no nosso trabalho, porque eu converso com um trabalhador honesto, talvez ele não seja o investidor que queremos. Ninguém respondeu. Ela pegou sua pasta. Essa conversa termina aqui. Meu desempenho fala por mim. Saiu da sala com o coração acelerado, mas a cabeça erguida. Do lado de fora, respirou fundo. Pela primeira vez, não estava defendendo contratos ou números. Estava defendendo algo muito maior. E lá fora, na rua, ele ainda lutava contra o próprio medo. Mal sabia ele que naquele exato momento, ela tinha acabado de enfrentar uma sala inteira por algo que ainda nem tinha nome, mas que já era forte o suficiente para exigir coragem. O convite especial. 2 dias depois do confronto na diretoria, a empresa estava em ritmo acelerado. Um grande evento beneficente não aconteceria naquela semana. Empresários, imprensa, investidores, todos estariam presentes. Ela estava no escritório olhando a lista de convidados quando parou. Pensou nele. Pensou na simplicidade.
na inteligência escondida atrás do uniforme, na forma como ele falava de propósito com mais clareza do que muitos executivos que estariam ali naquela noite. Tomou uma decisão. Na manhã seguinte, desceu com algo diferente nas mãos. Não eram 2 cafés. Era um envelope elegante. Ele estava terminando de organizar o carrinho quando a viu se aproximar. Bom dia, ele disse, tentando manter naturalidade. Bom dia, eu preciso falar com você. O tom dela estava sério, mas os olhos suaves. Ele ficou atento. Ela estendeu o envelope. Sexta-feira teremos um evento beneficente da empresa. Arrecadação para projetos sociais. Ele pegou o envelope sem entender. Eu não estou vendendo nada, disse confuso. Ela quase sorriu. Não é para vender. É um convite. Ele congelou por um segundo. Para mim? Sim. Ele olhou para o prédio enorme atrás dela, depois para o próprio uniforme. Acho que você pegou o envelope errado. Não peguei. Ele abriu devagar. Seu nome estava escrito ali. Nome completo. Correto. Formal. Ele engoliu seco. Eu não tenho roupa para isso. Nem sei como me comportar nesses lugares. Ela deu um passo mais perto. Você já sabe se comportar melhor que muita gente lá dentro. Ele desviou o olhar, nervoso. As pessoas vão falar. Elas já falam. Silêncio. Eu quero que você vá. Ela continuou. Não como funcionário. Não como o rapaz da limpeza. Mas como meu convidado. O coração dele acelerou. Era mais que um convite para um evento. Era um convite para entrar no mundo dela. Você tem certeza? Ele perguntou, ainda inseguro. Ela sustentou o olhar. Tenho. Ele ficou alguns segundos em silêncio, pensando nas possíveis consequências, nos olhares, nos comentários. Mas então lembrou da mãe dizendo que orgulho não se mede pela roupa que se veste, e sim pela postura que se carrega. Respirou fundo. Eu vou. Ela sorriu. Um sorriso que misturava coragem e expectativa. Sexta, às 19 horas. Eu mando o endereço certinho. Ele segurava o envelope como se fosse algo frágil. Mas não era frágil. Era um passo. E passos assim mudam histórias. Enquanto ela entrava no prédio, ele ficou parado olhando o convite nas mãos. Não era apenas papel. Era oportunidade. Era desafio. Era prova. E naquela sexta-feira, o mundo deles iria colidir de vez. O terno emprestado. A sexta-feira chegou mais rápido do que ele imaginava. O convite ficou guardado sobre a pequena cômoda do quarto a semana inteira. Toda vez que olhava para ele, sentia um misto de orgulho e medo. Naquela tarde, saiu do trabalho mais cedo. Passou em casa. Tomou um banho demorado, como se quisesse lavar não apenas a poeira da rua, mas também as inseguranças. Abriu o guarda-roupa. Poucas opções. Nenhum terno. Pegou o celular e ligou para um amigo antigo. Cara, você ainda tem aquele terno do casamento do seu primo? Algumas horas depois, estava diante do espelho vestindo um terno um pouco largo nos ombros, mas bem alinhado. A gravata foi um desafio à parte. Tentou uma vez. Errado. 2 vezes. Errado de novo. Suspirou. A mãe, sentada na cama, observava com os olhos marejados. Vem cá, ela disse com carinho. Seu pai me ensinou isso anos atrás. Com mãos delicadas, mesmo ainda frágeis pela doença, ela ajeitou a gravata do filho. Você está bonito, disse orgulhosa. Ele sorriu. Bonito ou disfarçado? Ela segurou o rosto dele. Você não precisa se disfarçar para lugar nenhum. Só precisa ser quem sempre foi. As palavras deram força. Antes de sair, ele olhou para as próprias mãos. Marcas do trabalho ainda estavam ali, apesar do cuidado. Respirou fundo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ela também se preparava. Vestido elegante, maquiagem impecável, postura firme. Mas o coração estava mais acelerado que em qualquer reunião milionária. Ela não tinha medo dos investidores. Tinha medo de como ele seria tratado. Às 18h55, ele chegou ao local do evento. Um salão luxuoso, cheio de luzes, tapete vermelho na entrada. Por um instante quase voltou, mas lembrou do que disse. Eu vou. Endireitou a postura. Entrou. E naquele momento, os 2 mundos começaram oficialmente a se misturar. O desprezo social. Assim que ele entrou no salão, sentiu o peso dos olhares. Luzes douradas, lustres enormes, taças de cristal, risadas calculadas. Homens de terno sob medida. Mulheres com vestidos luxuosos e joias que brilhavam mais que os sorrisos. Ele respirou fundo. Caminhou com postura firme, mesmo sentindo que cada passo parecia ecoar mais do que deveria. Alguns convidados o analisaram dos pés à cabeça. Quem é? Cochichou uma mulher segurando uma taça de champanhe. Não faço ideia. Não parece do nosso círculo, respondeu outra. Em tom baixo, mas não o suficiente. Ele fingiu não ouvir, mas ouviu.
Um empresário mais velho aproximou-se de outro convidado e comentou: Hoje em dia, qualquer um consegue convite pelo visto. Risadas discretas. Ele sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumado com aquele tipo de ambiente, mas estava acostumado com julgamento. A diferença era que ali o preconceito usava perfume caro. De repente, um garçom passou oferecendo bebidas. Senhor? Perguntou educadamente. Antes que ele respondesse, um homem ao lado comentou: Acho que ele está do lado errado da bandeja. Mais risadas. A frase foi como um tapa silencioso. Ele fechou a mão por um instante. Pensou na mãe. Pensou na promessa que fez a si mesmo de manter a dignidade. Pegou uma taça com calma. Obrigado. A voz saiu firme. Nesse momento, ela apareceu no topo da escadaria principal. O salão quase inteiro se virou para cumprimentá-la. Mas ela não olhou para os empresários. Olhou para ele. E percebeu. Percebeu os olhares atravessados. Percebeu os cochichos. Percebeu o desconforto disfarçado. Desceu as escadas com elegância, atravessando o salão diretamente até onde ele estava. Os murmúrios aumentaram. Ela parou ao lado dele. Que bom que você veio. A frase foi dita alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir. Ele respondeu baixo. Estou começando a achar que não devia. Ela segurou levemente o braço dele. Gesto simples, mas forte. Você pertence a qualquer lugar onde esteja. Um dos diretores se aproximou, sorriso forçado. Vejo que trouxe seu convidado. Ela manteve o olhar firme. Sim. E espero que seja tratado com o mesmo respeito que qualquer outro aqui. O diretor apenas assentiu, desconfortável. Ao longe, alguns ainda cochichavam. Mas algo havia mudado. Ele já não estava sozinho no centro do julgamento. Ela estava ao lado dele. E isso alterava completamente o jogo. Porque o desprezo pode até ser alto. Mas quando alguém escolhe ficar ao seu lado, ele perde força. A noite estava apenas começando. E ainda haveria muito mais do que olhares para enfrentar. A postura firme. O salão ainda murmurava. Alguns olhares eram curiosos. Outros, claramente julgadores. Ela permaneceu ao lado dele, mas percebeu que algo tinha mudado. Ele não estava mais encolhido. Endireitou os ombros. Ajustou discretamente a gravata. A expressão deixou de ser defensiva e passou a ser serena. Um grupo de empresários começou a discutir próximo dali sobre um projeto social que a empresa patrocinava. O problema é que essas ações raramente têm impacto real, comentou um deles. É mais marketing do que transformação. Outro completou. Investimos muito e o retorno social é difícil de medir. Ele ouviu atentamente. Ela percebeu o interesse no olhar dele. Quer participar da conversa? Ela perguntou em tom baixo. Ele hesitou por um segundo. Depois deu um pequeno passo à frente. Posso dizer uma coisa? Perguntou educadamente. Os empresários o olharam com surpresa. Um deles respondeu com leve ironia. Claro. Ele manteve o tom calmo. Às vezes o impacto não aparece nos relatórios. Aparece nas casas das pessoas. Aparece quando alguém consegue estudar porque recebeu apoio. Quando uma família tem comida na mesa. Nem tudo que transforma é fácil de medir. O grupo ficou em silêncio por um instante. Ele continuou. Se o projeto de vocês quiser resultado real, precisa ouvir quem vive a realidade. Não só quem financia. A segurança na voz contrastava com a simplicidade do terno emprestado. Um dos empresários cruzou os braços. E você entende dessa realidade? Ele respondeu sem elevar o tom. Eu vivo nela. Silêncio. Dessa vez não era de deboche. Era de reflexão. Ela observava tudo com orgulho contido. Um dos homens mais jovem inclinou a cabeça. E o que você sugere? Ele respondeu com clareza. Propondo que os projetos envolvessem mais diálogo com comunidades, acompanhamento real e menos foco em publicidade. Não havia palavras sofisticadas, mas havia verdade. Quando terminou, ninguém riu. Ninguém ironizou. Pelo contrário. Um dos empresários comentou. Faz sentido. Outro assentiu lentamente. Ela se aproximou, colocando-se ao lado dele novamente. É por isso que eu quis que ele viesse, disse com naturalidade. Agora os olhares eram diferentes. Ainda havia preconceito em alguns cantos do salão, mas havia também respeito começando a nascer. Ele não precisou gritar. Não precisou provar nada além de quem era. A postura firme fez mais barulho que qualquer discussão. E naquela noite, pela primeira vez, muitos ali perceberam que dignidade não usa etiqueta de preço. Ela olhou para ele com admiração renovada. E ele percebeu que não estava fora de lugar. Estava exatamente onde deveria estar. A primeira crise. A noite terminou melhor do que muitos esperavam, mas pior do que eles imaginavam. No dia seguinte, às 7 da manhã, a crise começou. Um dos diretores entrou apressado na sala dela com o celular na mão. Você precisa ver isso. Ela pegou o aparelho. Uma matéria já circulava em um portal local de notícias empresariais.
A foto era clara. Ela, elegante, segurando o braço dele no meio do salão. A manchete dizia: empresária milionária leva gari como acompanhante em evento de elite. O texto era pior. Falava em romantização da desigualdade. Insinuava estratégia de marketing emocional. Questionava a imagem institucional. Ela sentiu o estômago apertar. Quem publicou isso? Perguntou controlando a respiração. Um colunista que adora polêmica. A matéria já está sendo compartilhada. Enquanto isso, na rua, ele chegava para trabalhar como sempre. Alguns colegas estavam olhando o celular e rindo. Olha o famoso aí, disse um deles mostrando a tela. Ele pegou o aparelho. Viu a foto. Viu a manchete. E sentiu algo que não sentiu nem no salão luxuoso. Vergonha. Não por estar com ela, mas por perceber que agora ela estava sendo exposta por causa dele. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou para si mesmo. Dentro da empresa, investidores começaram a ligar, alguns em tom curioso, outros em tom preocupado. Isso é posicionamento estratégico? Há algum envolvimento pessoal? Como a empresa pretende responder? Ela fechou a porta da sala. Respirou fundo. Não era apenas fofoca agora. Era reputação. Era pressão. Era risco real. No meio da manhã, ela decidiu descer. Ele estava varrendo, mais quieto que nunca. Ela se aproximou. Você viu? Ele assentiu. Eu sinto muito. Ela franziu a testa. Por quê? Porque isso é culpa minha. Ela deu um passo firme na direção dele. Não, isso é culpa de quem não sabe respeitar. Ele olhou para ela com conflito nos olhos. Eu não quero ser um problema na sua vida. Ela respondeu sem hesitar. Você não é um problema. Mas a verdade era que a situação tinha saído do controle deles. A cidade comentava. A empresa estava sob pressão. E o preconceito agora tinha palco. Era a primeira crise de verdade. Não era mais sobre cochichos no corredor. Era público. Era manquete. E naquele momento os dois precisariam decidir. Se o que estavam construindo era forte o suficiente para enfrentar o mundo, ou frágil demais para sobreviver à exposição. A dúvida. Depois da manchete, o dia pareceu não terminar nunca. Ela passou horas em reuniões, respondendo perguntas que não tinham nada a ver com negócios. Cada frase precisava ser calculada. Cada resposta estratégica. Mas no fundo, o que realmente a abalava não eram os investidores. Era o silêncio dele. No fim da tarde, ele não estava na frente do prédio. Perguntou ao segurança. Ele saiu mais cedo hoje. O coração dela apertou. Enquanto isso, ele caminhava devagar pelas ruas do bairro onde morava. O uniforme parecia mais pesado do que de costume. Entrou em casa sem dizer palavra. A mãe percebeu. O que aconteceu, meu filho? Ele mostrou a notícia no celular. Ela leu com calma. Você está triste por causa disso? Ela perguntou. Ele sentou na cadeira de madeira simples da cozinha. Não por mim, por ela. Fez uma pausa. Eu sabia que nossos mundos eram diferentes. Eu sabia que uma hora isso ia virar assunto. E o que você sente? A mãe insistiu. Ele demorou para responder. Eu sinto que gosto dela. De verdade. Mas também sinto que talvez eu esteja atrapalhando a vida dela. A dúvida começou a crescer como uma sombra. Será que o sentimento era forte o bastante? Será que ele tinha o direito de entrar no mundo dela? Ou deveria protegê-la? Mesmo que isso significasse se afastar. Do outro lado da cidade, ela também estava sozinha. Sentada na sala escura do apartamento, com a manchete ainda aberta no celular. Leu os comentários. Alguns defendiam. Muitos criticavam. Ela perdeu a noção. Isso pega mal. Cada um no seu lugar. Ela largou o celular no sofá. Pela primeira vez a confiança dela vacilou. Não sobre ele, mas sobre o peso que isso traria para ambos. Será que estava sendo egoísta ao puxá-lo para um mundo tão cruel? Será que ele suportaria a pressão constante? Pegou o celular novamente. Digitou o nome dele na tela de mensagens. Apagou. Digitou de novo. Apagou outra vez. A dúvida era silenciosa, mas poderosa. No mesmo instante, ele também pegou o celular. Abriu a conversa. Escreveu. Talvez seja melhor a gente conversar. Ficou olhando a frase por longos segundos. Apagou. 2 corações conectados, separados pelo medo. Não era falta de sentimento. Era excesso de responsabilidade. E às vezes a dúvida machuca mais que o preconceito. Porque ela nasce de dentro. E agora, ambos estavam prestes a descobrir se o amor, que estava começando, era forte o suficiente para sobreviver. A primeira grande incerteza. A declaração. A noite foi longa para os dois. Mas diferente dele, ela não apagou a mensagem. Respirou fundo e enviou. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você. Ele viu a notificação quase na mesma hora. O coração acelerou. Pensou em não responder. Pensou em ganhar tempo. Mas apenas escreveu.
Estou na praça perto de casa. Minutos depois, ela estacionava o carro em um bairro simples, longe dos prédios luxuosos e das luzes empresariais. A praça era pequena, bancos de madeira antigos, crianças brincando ao longe. Um poste iluminava fracamente o lugar. Ele estava sentado, mãos entrelaçadas, olhar distante. Quando a viu se aproximar, levantou devagar. Você não precisava vir até aqui, ele disse. Eu precisava, sim. Ela parou na frente dele, sem salto alto imponente, sem postura corporativa, sem plateia, apenas ela. Eu sei que você está pensando em se afastar. Ela começou. Ele tentou negar, mas o silêncio a entregou. Eu não quero ser o motivo de problemas na sua vida. Ele falou finalmente. Sua empresa, sua imagem, tudo isso é grande demais. Ela deu um passo mais perto. Olha para mim. Ele levantou os olhos. Ela respirou fundo. Eu passei anos construindo uma imagem perfeita, forte, inabalável. E sabe o que eu descobri? Que ela não me fazia feliz. Fez uma pausa. Você me faz. Ele ficou imóvel. Quando eu estou com você, eu não sou a empresária. Eu sou eu. Eu rio. Eu respiro. Eu me sinto vista. A voz dela começou a falhar levemente. Não de fraqueza, mas de verdade. Eu escolho você, não a opinião dos outros. Não as manchetes, não o medo. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar na praça. Você tem certeza do que está dizendo? Ele perguntou, quase sussurrando. Ela não hesitou. Tenho, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estou tomando uma decisão estratégica. Estou tomando uma decisão do coração. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era dúvida. Era intensidade. Ele engoliu seco. Eu tenho medo. Ela segurou as mãos dele. Eu também. Uma criança passou correndo atrás de uma bola. A vida seguia simples ao redor deles. Mas eu prefiro enfrentar o mundo com você do que viver confortável sem sentir nada. Os olhos dele brilharam. A dúvida que o consumia começou a ceder espaço para algo mais forte. Coragem. Ele apertou as mãos dela de volta. Então vamos enfrentar juntos. Ela sorriu. Não o sorriso elegante das capas de revista, mas o sorriso verdadeiro que ele tinha aprendido a reconhecer. E ali, naquela praça simples, sem luxo, sem plateia, sem manchetes, eles fizeram a escolha mais importante até então. Não foi um pedido oficial. Não foi um beijo cinematográfico. Foi maior. Foi uma decisão. E decisões assim mudam destinos. Pedido oficial. Depois da declaração na praça, algo mudou entre eles. Não era mais apenas encontros discretos, na calçada ou conversas rápidas antes do expediente. Agora havia intenção, havia escolha. Mesmo assim, ele sentia que precisava fazer algo. Não queria que fosse apenas um "estamos juntos". Queria assumir. De verdade. Durante 2 dias, pensou em como faria isso. Não tinha dinheiro para restaurante caro. Não tinha cenário luxuoso. Mas tinha significado. Na sexta-feira, pediu para sair alguns minutos antes do horário. Voltou ao lugar onde tudo começou. A calçada em frente à empresa. Varreu cada canto com mais cuidado que o normal. Organizou as flores simples que comprou de uma senhora na feira. Margaridas brancas. Não eram rosas caras, mas eram delicadas. Quando ela saiu do prédio, já no fim do expediente, viu algo diferente. Ele estava parado no mesmo ponto do primeiro encontro. Sem carrinho, sem pressa, segurando as flores. Ela se aproximou, surpresa. O que está acontecendo? Ele respirou fundo. O coração parecia querer escapar do peito. Eu não sei falar bonito como os homens do seu mundo. Ela sorriu leve. Ainda bem. Ele continuou. Eu sei que a gente enfrentou coisa demais em pouco tempo. Comentários, manchetes, olhares. E mesmo assim você ficou. Fez uma pausa. Eu passei a vida inteira achando que certos lugares não eram para mim. Que certas pessoas estavam longe demais da minha realidade. Olhou diretamente nos olhos dela. Mas você me mostrou que valor não tem uniforme. Ela sentiu o coração acelerar. Ele estendeu as flores. Então eu queria fazer isso direito. Respirou fundo, criando coragem. Você aceita namorar comigo? Oficialmente. Sem esconder. Sem medo. O barulho da rua parecia distante outra vez. Ela não respondeu de imediato. Deu um passo à frente. Eu achei que você nunca ia pedir. Ele ficou surpreso. Ela pegou as flores. Eu aceito. Não foi um beijo cinematográfico. Foi melhor. Ela o abraçou ali mesmo, na calçada onde tudo começou. Algumas pessoas olharam. Algumas cochicharam. Mas dessa vez eles não se importaram. Porque agora não era mais dúvida. Não era mais suposição. Era compromisso. E naquele pedaço simples de chão, entre prédios altos e olhares curiosos, nasceu oficialmente um namoro improvável. E o mundo teria que se acostumar. A reação da família. Ela sabia que aquele momento chegaria.
Assumir para a imprensa era uma coisa, assumir para a diretoria era outra, mas contar para a família era diferente. No domingo decidiu visitar os pais depois de muito tempo sem ir. A casa era grande, confortável, em um bairro nobre. Tudo organizado, impecável, como sempre foi na criação dela. Ele insistiu em não ir. Primeiro fala com eles. Eu não quero causar impacto demais de uma vez. Ela concordou. Ao chegar, a mãe a abraçou com carinho, mas logo percebeu algo diferente no olhar da filha. Durante o almoço, o pai comentou casualmente. Vi umas notícias essa semana, envolvendo você. Ela respirou fundo. Eu imaginei que veriam. Silêncio à mesa. É verdade? A mãe perguntou com cuidado. É. O pai apoiou os talheres no prato. Você está envolvida com aquele rapaz? Ela levantou o olhar com firmeza. Estou namorando com ele. O ambiente ficou pesado. Minha filha. A mãe começou. Você é uma mulher inteligente. Sabe o que o mundo vai dizer? O mundo já está dizendo. Ela respondeu calma. O pai foi mais direto. Isso pode prejudicar sua carreira, sua imagem, seu futuro. Ela sentiu a pressão, mas não recuou. O meu futuro não pode ser baseado apenas na opinião dos outros. O pai respirou fundo. Ele é um gari. A palavra foi dita sem maldade, mas carregada de diferença. Ela respondeu. Ele é um homem honesto, trabalhador, mais íntegro do que muita gente que senta à sua mesa de negócios. Silêncio. A mãe segurou a mão dela. Você gosta dele? Os olhos dela suavizaram. Eu gosto de quem eu sou quando estou com ele. A frase tocou fundo. O pai ainda estava resistente. Vocês vivem em mundos diferentes. Ela respirou fundo antes de responder. Talvez. Mas valores não são diferentes. Caráter não é diferente. Amor não é diferente. O almoço terminou sem grandes discussões, mas com tensão no ar. Ao sair da casa dos pais, ela ligou para ele. E então? Ele perguntou nervoso. Ela olhou para o céu antes de responder. Não foi fácil. Mas eu não voltei atrás. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não quero ser motivo de divisão na sua família. Ela sorriu leve. Você não é. Você é motivo de verdade. Do outro lado da linha, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas estar apaixonado. Era ser escolhido. Mesmo quando o mundo dizia para não ser. A família ainda não aceitava totalmente. O preconceito ainda existia. Mas ela tinha deixado claro. Não era fase. Não era impulso. Era decisão. E decisões assim começam a mudar até os corações mais duros. A prova de amor. Os dias estavam tensos. A família dela ainda comentava. Alguns empresários começaram a se afastar. E nas redes sociais, as críticas não paravam. Ele percebia tudo. Percebia o cansaço nos olhos dela. Percebia quando ela fingia que estava tudo bem. Percebia quando o sorriso já não era tão leve. Uma noite, ela chegou exausta ao escritório. A empresa enfrentava um problema sério. Um contrato milionário estava prestes a ser cancelado por causa da pressão da imagem pública dela. Ela não contou tudo para ele, mas ele ouviu o suficiente. No dia seguinte, enquanto trabalhava nas ruas como sempre, ele tomou uma decisão silenciosa. No fim do expediente, foi direto para a empresa dela. Sem terno caro, sem carro importado, apenas com o uniforme simples, ainda marcado pelo dia de trabalho. A recepcionista estranhou. Posso ajudar? Vim falar com o Sr. Roberto sobre o contrato. Era o empresário que estava ameaçando romper parceria. Ela não sabia que ele estava ali. Depois de insistir educadamente, foi recebido. O homem o olhou de cima a baixo. O que você quer? Ele respirou fundo. Eu sei que o senhor está reconsiderando o contrato por causa do relacionamento dela comigo. O empresário cruzou os braços. Isso é assunto da empresa, não seu. Ele manteve a postura. Eu sei, mas eu amo aquela mulher. E não vou permitir que o nome dela seja prejudicado por minha causa. O homem riu com ironia. E o que você pretende fazer? Ele engoliu o orgulho. Se o problema for imagem, eu me afasto. O silêncio foi imediato. Como é? O empresário perguntou. Eu saio da vida dela. Dou uma declaração dizendo que foi um mal-entendido. Assumo qualquer culpa, mas não prejudique o trabalho dela. Ela construiu tudo com esforço. O empresário ficou surpreso. Não era discurso ensaiado. Era sincero. Naquele momento, ela entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Ela tinha sido avisada pela recepção e subiu apressada. Ao ouvir as últimas palavras dele, ficou imóvel. Você está querendo terminar comigo? Por causa da empresa? Ele virou para ela com os olhos marejados. Eu não sou maior que seus sonhos. Ela sentiu o coração apertar. E quem disse que você está acima deles? Ele abaixou o olhar. Eu só não quero ser o motivo da sua queda. Ela caminhou até ele. Você não é minha queda. Você é minha força.
Virou-se para o empresário. Se o senhor cancelar o contrato por causa da minha vida pessoal, então talvez eu esteja fechando parceria com as pessoas erradas. O homem ficou sem palavras. Ela segurou o rosto dele, ali mesmo, na frente de todos. Amor não é vergonha, é honra. O empresário respirou fundo e disse: o contrato continua. Se alguém é capaz de abrir mão da própria felicidade pelo outro, é alguém de caráter. E isso é bom para negócios. Eles saíram da sala juntos. No elevador, ele perguntou: você teria deixado eu ir embora? Ela respondeu firme: o reconhecimento. Depois do episódio do contrato, algo começou a mudar. A notícia vazou. Não a parte da ameaça, mas a parte da atitude dele. Um funcionário da empresa, que tinha visto tudo de longe, comentou discretamente com colegas. Em poucos dias a história já circulava pelos corredores. Ele ia terminar com ela para proteger a empresa. Ele abriu mão da própria felicidade por ela. Ele não estava ali por interesse. E pela primeira vez, os olhares mudaram. Antes, quando ele chegava para buscá-la, sentia os cochichos. Os seguranças observavam com desconfiança. Alguns funcionários evitavam até cumprimentá-lo. Agora, alguns começaram a acenar. Um simples boa noite surgiu aqui e ali. Pequenos gestos, mas cheios de significado. Mas o verdadeiro reconhecimento veio de onde ela menos esperava. Ela decidiu fazer um evento interno na empresa. Uma reunião para reforçar valores, ética e propósito. O auditório estava cheio. Diretores, funcionários, parceiros. No final do discurso, ela fez algo inesperado. Hoje eu quero falar sobre caráter. Todos ficaram atentos. Caráter não se mede por cargo, nem por conta bancária, nem por sobrenome. Ela respirou fundo. Caráter é o que alguém faz quando ninguém está olhando, ou quando está prestes a perder tudo. O silêncio tomou conta do auditório. Ela então chamou: eu gostaria que ele subisse aqui. No fundo da sala, ele congelou. Estava ali apenas como convidado, sentado discretamente. Alguns começaram a olhar para trás. Ele caminhou devagar até o palco, ainda com roupa simples, sem luxo, sem pose. Ela segurou a mão dele diante de todos. Quando minha empresa esteve em risco, ele veio aqui sozinho. Não para pedir nada, mas para se oferecer para sair da minha vida, para me proteger. Um murmúrio percorreu o salão. Ela continuou: isso é amor. Isso é caráter. Isso é grandeza. Os olhos dele já estavam marejados. Hoje muitos me respeitam pelo que construí, mas eu aprendi que sucesso sem valores não é nada. E ele me lembrou disso. O auditório ficou em silêncio por 2 segundos. E então alguém começou a bater palmas. Depois outro. E outro. Em poucos instantes todos estavam de pé. Ele nunca tinha vivido algo assim. Acostumado a ser invisível nas ruas, agora estava sendo visto. Não pelo uniforme, não pela profissão, mas pelo coração. Mais tarde, ao sair do evento, ele perguntou: você precisava fazer isso? Ela sorriu. Você me reconheceu quando ninguém acreditava. Era minha vez de fazer o mesmo. Na semana seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A empresa lançou um novo projeto social: valorização e capacitação de trabalhadores urbanos, e ela fez questão de colocá-lo como representante simbólico da campanha. O que antes era crítica, virou admiração. Mas para ele, o maior reconhecimento não foram os aplausos. Foi o olhar dela, orgulhoso, seguro, apaixonado. Naquela noite ele entendeu algo. O mundo pode até demorar para enxergar o valor de alguém. A mudança de cargo. O reconhecimento público tinha sido forte, mas ele não queria que nada parecesse caridade. No dia seguinte ao evento, acordou no mesmo horário de sempre. Colocou o uniforme, pegou suas luvas, saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Na rua, alguns colegas brincaram. E aí, celebridade? Vai largar a gente agora? Ele sorriu. Eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Mas no fundo, algo estava diferente. Dias depois, ela pediu que ele fosse até a empresa. Disse que precisava conversar sério. Ele chegou apreensivo. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Aconteceu. E eu quero que você pense antes de responder. Sentaram frente a frente na sala dela. Eu não quero que você mude de vida por minha causa. Ele disse logo. Eu gosto do que faço. Ela sorriu. Eu sei. E é por isso que estou te propondo isso. Ela abriu uma pasta. Estamos expandindo o projeto social da empresa. Vamos criar um setor permanente de responsabilidade urbana e valorização dos trabalhadores da cidade. Ele escutava atento. Eu quero que você coordene esse setor. Ele ficou imóvel. Eu? Sim, você conhece a realidade das ruas. Conhece as dificuldades. Sabe onde o sistema falha. Eu posso ter a visão empresarial, mas você tem a visão real. Ele engoliu seco. Mas eu não tenho faculdade.
Não tenho experiência em escritório. Ela se inclinou levemente para a frente. Você tem liderança, tem respeito entre os colegas, tem empatia e tem caráter. O resto a gente aprende. O silêncio tomou conta da sala. Ele pensou nos amigos da coleta, pensou nas madrugadas, pensou no orgulho que sentia do próprio trabalho. Eu não quero abandonar minha origem. Ela respondeu com firmeza. Não é abandono, é evolução. Você não vai deixar de ser quem é, só vai ampliar sua voz. Os olhos dele ficaram marejados. Você acredita mesmo que eu consigo? Ela segurou a mão dele. Eu não estaria oferecendo se não acreditasse. Dias depois, a mudança foi oficializada. Ele deixou a coleta, mas não deixou as ruas. Agora visitava equipes, organizava treinamentos, criava programas de melhoria de condições de trabalho. No primeiro dia, como coordenador, vestiu terno pela primeira vez. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu, mas antes de sair, pegou algo da gaveta. Guardou no bolso as antigas luvas de trabalho. Como lembrança, ao chegar na empresa, alguns ainda estranharam, mas muitos o cumprimentaram com respeito. Dessa vez, não era apenas o namorado da empresária. Era o novo coordenador de um projeto importante. Na primeira reunião, ele disse algo que marcou todos. Eu não estou aqui porque sou diferente de vocês. Estou aqui porque sou igual. E quero que ninguém mais seja tratado como invisível. A sala ficou em silêncio. Era a voz de alguém que viveu. A família dela, ao saber da mudança, começou a olhar diferente. Não era mais apenas o gari. Era um homem que crescia sem perder humildade. O esforço noturno. A nova função trouxe respeito, mas também trouxe peso. Ser coordenador não era só ter sala, reuniões e decisões. Era responsabilidade. Era cobrança. Era provar todos os dias que ele não estava ali por favoritismo. Durante o dia, ele visitava equipes, conversava com trabalhadores, anotava problemas, ouvia reclamações. À noite, começava outra jornada. Sentado à mesa da sala de jantar do apartamento dela, cercado de papéis, relatórios e um notebook ainda estranho para ele, estudava planilhas, gestão de pessoas, leis trabalhistas, projetos sociais. Ele nunca tinha precisado lidar com aquilo, mas agora precisava. Ela descia às vezes de madrugada e o encontrava ali, concentrado, testa franzida, tentando entender gráficos. Você ainda está acordado? Ele sorria cansado. Só mais um pouco. Quero apresentar algo bom amanhã. Ela se aproximava, olhava a tela. Você não precisa provar nada para ninguém. Ele fechava o notebook devagar. Preciso sim. Não por eles, por mim. Alguns diretores ainda o olhavam com dúvida. Um deles comentou certa vez. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. A frase chegou aos ouvidos dele, e em vez de desanimar, virou combustível. Numa madrugada chuvosa, enquanto a cidade dormia, ele pegou o carro e saiu sozinho. Foi até um dos pontos mais afastados onde as equipes trabalhavam. Queria ver com os próprios olhos as condições. Conversou com os trabalhadores, ouviu histórias que nunca tinham chegado às reuniões formais. Voltou para casa encharcado, mas com um caderno cheio de anotações. Na manhã seguinte, entrou na reunião com postura firme. Apresentou um plano detalhado. Melhoria nos equipamentos. Rodízio de horários mais justo. Programa de apoio psicológico. Treinamento de segurança. A sala ficou em silêncio. Não era um discurso bonito. Era concreto, real. Um dos diretores perguntou, você visitou todos esses pontos pessoalmente? Ele respondeu simples. Eu sei como é estar lá fora e sentir que ninguém está vendo. A empresária observava em silêncio, orgulhosa, mas sem interferir. Aquela conquista precisava ser dele. Após semanas de esforço, o projeto começou a dar resultados. Menos acidentes, mais satisfação das equipes, melhor imagem pública da empresa. E numa noite, ao voltar para casa, ele estava exausto. Ela percebeu. Vale a pena? Ele sentou ao lado dela no sofá. Quando eu trabalhava na coleta, eu me orgulhava de manter a cidade limpa. Agora, eu me orgulho de limpar a injustiça que eu mesmo já senti. Ela segurou a mão dele. Eu sabia que você faria diferente. Ele olhou para ela com sinceridade. Eu não faço isso por cargo, nem por reconhecimento. Eu faço porque alguém acreditou em mim quando eu ainda estava na rua. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O esforço noturno não era apenas sobre aprender planilhas. Era sobre crescer sem perder essência. Enquanto muitos dormiam, ele construía algo maior que um cargo. Construía legado. A superação. O crescimento dele incomodava. Nem todos estavam felizes com os resultados do novo setor. Alguns diretores mais antigos começaram a questionar decisões, cortar orçamento, atrasar aprovações. Pequenos obstáculos, colocados de forma estratégica. E então veio o golpe mais duro. Uma matéria maldosa saiu em um portal local insinuando
que ele só ocupava o cargo por causa do relacionamento com a empresária. Promoção por influência pessoal? Romance ou estratégia de marketing? A notícia se espalhou rápido. Funcionários comentavam em silêncio. Concorrentes alimentavam a fofoca. A família dela voltou a pressionar. Ele leu a matéria sozinho, no celular, sentado no carro antes de entrar na empresa. Sentiu o peito apertar. Todo o esforço noturno, todas as visitas às equipes, todas as ideias implementadas, reduzidas a uma insinuação. Quando entrou na sala dela, ela já estava com a reportagem aberta na tela. Eu vou processar, ela disse firme. Ele respirou fundo. Não. Ela levantou os olhos. Como não? Se você me defender agora, vão dizer que está me protegendo. Eu preciso responder com trabalho. Naquela semana, ele fez algo inesperado. Convocou uma reunião geral com todas as equipes operacionais. Subiu no pequeno palco improvisado no galpão onde os caminhões ficavam estacionados. Sem discurso preparado. Sem papel na mão. Eu comecei aqui fora, ele disse. Sei o que é acordar de madrugada e ser ignorado pela cidade inteira. Os colegas escutavam atentos. Se alguém acha que eu estou aqui por favor, então eu vou provar que estou aqui por mérito. E quem vai provar isso são vocês. Ele anunciou um novo programa. Bolsas de estudo para trabalhadores que quisessem crescer dentro da empresa, cursos técnicos financiados e um plano claro de promoção interna. Eu não quero ser o único que saiu da rua para a gestão. Quero que isso vire caminho, não exceção. Os aplausos foram espontâneos. Dias depois, os números começaram a falar por ele. Produtividade aumentou. Reclamações diminuíram. A empresa recebeu um prêmio municipal de responsabilidade social. A mesma imprensa que criticou agora procurava entrevista. Mas ele recusou aparecer sozinho. Se for falar, que seja com a equipe, disse. Na entrevista coletiva, quando perguntaram sobre a acusação inicial, ele respondeu com serenidade. O cargo pode até ter vindo por oportunidade, mas permanecer nele só é possível com competência. A frase viralizou. A família dela assistiu à reportagem em silêncio. O pai desligou a TV devagar. Ele tem postura, admitiu pela primeira vez. Naquela noite ele chegou em casa exausto. Ela o abraçou forte. Você venceu. Ele sorriu cansado. Não venci ninguém, só não desisti. A superação não foi gritar mais alto. Não foi brigar. Não foi provar com raiva. Foi provar com constância. O homem que antes era invisível nas ruas, agora era referência. E o mais impressionante, ele não mudou sua essência. O pedido de casamento. Depois de tudo que enfrentaram, preconceito, pressão, dúvidas, superação. Ele sabia que já não era apenas um namoro. Era uma história construída na luta. Mas ele queria que o pedido fosse especial. Não caro, não extravagante, significativo. Durante semanas preparou tudo em silêncio. Procurou os antigos colegas da coleta. Conversou com a equipe do projeto social. Até pediu ajuda discretamente. Ao pai dela. Sim, o mesmo pai que antes resistia. Eu quero fazer isso do jeito certo, ele disse nervoso. O pai o observou por alguns segundos antes de responder. Se você a faz feliz, já está fazendo do jeito certo. Foi a primeira vez que ele sentiu aceitação verdadeira. O grande dia chegou. Ele pediu que ela estivesse às 18 horas no antigo ponto onde tudo começou. A rua onde ela o viu pela primeira vez trabalhando. Ela estranhou. Por que aqui? Ele apenas sorriu. Quando ela chegou, o local estava diferente. Limpo, organizado, decorado com luzes simples penduradas entre os postes. Os trabalhadores estavam alinhados de um lado, vestindo uniforme. Do outro lado, funcionários da empresa. No meio, um pequeno corredor iluminado. Ela levou a mão à boca, emocionada. Ele surgiu no final do corredor. Não estava de terno caro. Usava um traje elegante. Mas no bolso do paletó, algo simbólico. As antigas luvas de trabalho. Ele caminhou até ela. Os olhos dos dois já estavam marejados. Foi aqui que você me viu como ninguém nunca tinha visto. Ele começou. Silêncio absoluto. Todo mundo viu o uniforme. Você viu o homem. Ela já chorava. Eu não tenho o passado que combina com o seu mundo, mas eu tenho um coração que escolheu você todos os dias. Ele ajoelhou devagar. As luzes refletiam nos olhos dela. Você foi minha coragem quando eu tive medo. Foi minha força quando duvidaram. Foi meu orgulho quando me senti pequeno. Ele abriu a pequena caixa. Um anel simples, mas escolhido com cuidado. Quer continuar construindo essa história comigo? Quer ser minha esposa? O tempo pareceu parar. Ela olhou ao redor. Viu os colegas dele sorrindo. Viu funcionários emocionados. Viu ao fundo seus pais. O pai dela estava de pé e discretamente assentiu com a cabeça. Ela voltou o olhar para ele. Sim, a palavra saiu firme, sem hesitação. Aplausos explodiram.
Alguns choravam. Outros gritavam. Ele levantou e a abraçou forte. Naquele momento, não existia diferença social. Não existia cargo. Não existia julgamento. Só duas pessoas que escolheram lutar uma pela outra. Enquanto as luzes brilhavam e os aplausos ecoavam pela rua onde tudo começou, ela sussurrou no ouvido dele. Eu me apaixonei por um gari e vou me casar com o homem mais incrível que conheço. Ele sorriu. Porque no fim, o amor não apagou o passado. Transformou ele em orgulho. O casamento emocionante. O dia amanheceu diferente. O céu estava limpo. O vento suave. E pela primeira vez, não havia tensão. Apenas expectativa. O casamento não seria em um salão luxuoso da elite, nem simples demais. Seria no lugar que representava tudo. O centro comunitário que ele ajudou a reformar através do projeto social. Ali estavam reunidos dois mundos que antes pareciam impossíveis de se misturar. De um lado, empresários, diretores, autoridades da cidade. Do outro, trabalhadores da limpeza urbana, amigos da coleta, moradores do bairro. E no meio, a prova de que amor constrói pontes. Ele chegou primeiro. Terno elegante, postura firme. Mas antes de entrar, tirou algo do bolso. As antigas luvas de trabalho. Guardou-as cuidadosamente dentro de uma caixa que seria colocada perto do altar. Símbolo da sua origem, da sua trajetória. Quando a música começou, todos se levantaram. Ela surgiu na entrada. Vestido sofisticado, mas delicado. Sem exageros. Sem ostentação. Elegância na medida certa. Os olhos dele encheram de lágrimas imediatamente. Ele não via apenas a empresária forte. Via a mulher que acreditou nele quando o mundo duvidava. Ela caminhava devagar. O pai dela segurava seu braço. E no meio do caminho algo inesperado aconteceu. O pai parou, olhou para ele e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: Eu entrego minha filha a um homem de valor. O silêncio foi absoluto. Alguns convidados se emocionaram ali mesmo. Era mais que uma frase. Era um reconhecimento público. Ela chegou até ele. As mãos tremiam. O celebrante começou a cerimônia falando sobre dignidade, superação e escolhas. Mas o momento mais marcante foram os votos. Ele começou. Eu prometo nunca esquecer de onde vim, e nunca deixar você esquecer o quanto é importante para mim. Prometo ser o mesmo homem que segurou sua mão quando tinha medo de perdê-la. Ela respirou fundo antes de responder. Eu prometo te amar não pelo que você conquistou, mas por quem você sempre foi. Prometo que mesmo quando o mundo tentar nos dividir, eu sempre vou escolher você. Houve lágrimas, muitas. Quando trocaram as alianças, os aplausos vieram antes mesmo do beijo. Não era apenas um casamento, era uma vitória coletiva. Os colegas da coleta vibravam como se fosse final de campeonato. Os empresários aplaudiam de pé. A família dela sorria, orgulhosa. Após o vocês podem se beijar. Ele a segurou com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso demais para arriscar perder. O beijo foi intenso, verdadeiro. Quando saíram pelo corredor de convidados, algo simbólico aconteceu. Os trabalhadores levantaram suas vassouras formando um arco. Os empresários levantaram seus celulares gravando. Dois mundos unidos, celebrando o mesmo amor. Na festa, ele pegou o microfone por um instante e disse: Um dia eu varri as ruas invisível para muitos. Hoje eu caminho, ao lado da mulher que me ensinou que ninguém é invisível quando é amado. O final, a vida linda deles. Alguns anos se passaram. A cidade já não via aquela história como novidade, via como inspiração. Eles construíram uma rotina que misturava simplicidade e propósito. A empresa cresceu, mas não perdeu a essência social. O setor que ele criou virou referência nacional. Outras cidades começaram a copiar o modelo. Ele continuava visitando as equipes pessoalmente. Ainda cumprimentava cada trabalhador pelo nome. Ainda carregava no escritório a caixa com as antigas luvas. Não como saudade, mas como lembrança de que dignidade nunca dependeu de cargo. Ela, por sua vez, se tornou ainda mais respeitada no mundo empresarial. Mas agora, sempre que subia em um palco para palestrar, falava de algo além de números. Falava de humanidade. A família dela mudou completamente. O pai se tornou um dos maiores defensores dos projetos sociais. A mãe o tratava como filho. Os almoços de domingo agora eram leves, cheios de risadas. E então veio mais uma alegria. O nascimento da primeira filha. No hospital, quando ele segurou a bebê nos braços, as mãos tremeram como no dia do pedido de casamento. Ela vai saber de onde você veio. Ela sussurrou. Ele respondeu emocionado. E vai saber que pode ir para onde quiser. A casa deles não era a maior da cidade, mas era cheia de vida, cheia de fotos, cheia de histórias, cheia de gratidão. Às vezes, à noite, eles gostavam de caminhar pela mesma rua onde tudo começou, sem seguranças, sem anúncio, apenas de mãos dadas.
Ele olhava para o chão e dizia: "Eu já passei por aqui tantas vezes e nunca imaginei isso." Ela sorria. Eu imaginei, desde o primeiro dia. Anos depois, numa cerimônia pública, a cidade entregou a ele uma medalha de honra por contribuição social. Quando o chamaram ao palco, ele disse apenas: "O maior prêmio que eu recebi foi alguém ter acreditado em mim antes do mundo acreditar." Ela estava na plateia, aplaudindo com os olhos marejados. Mas o verdadeiro final não foi feito de medalhas. Foi feito de detalhes. De cafés simples na varanda. De risadas no jantar. De conversas longas depois que a filha dormia. De respeito construído diariamente. Eles não viveram uma vida perfeita. Viveram uma vida escolhida. E todas as vezes que alguém perguntava qual era o segredo daquela história tão improvável, ela respondia: "Amor não é sobre de onde você vem. É sobre para onde vocês decidem ir juntos." Ele completava: "E nunca esquecer quem você era antes de vencer." Assim, a empresária e o ex-gari não viraram apenas um casal admirado. Viraram prova viva de que caráter vale mais que status. Que humildade combina com sucesso. E que o amor verdadeiro transforma destino.